Oi, pessoal, eu sou a Karine Leal, eu sou florianense, sou ecóloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela Universidade Estadual Paulista e sou doutora em Ciência do Sistema Terrestre, formada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Atualmente, eu sou pesquisadora no Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, um centro responsável por monitorar e enviar alertas para a Defesa Civil dos municípios com relação tanto ao excesso de chuva quanto à escassez de chuva no Brasil. Esse centro fica localizado em São José dos Campos. Hoje eu vou apresentar para vocês os resultados da minha pesquisa no monitoramento e previsão de desastres naturais, um estudo de caso focado na seca hidrológica no sistema Cantareira. Estou deixando aqui para vocês meus e-mails, caso vocês queiram entrar em contato, tirar algumas dúvidas ou trocar algumas figurinhas. Eu vou apresentar para vocês os tipos de secas, vou fazer uma diferenciação entre secas hidrológicas e escassez hídrica, não estamos falando da mesma coisa, e vou apresentar o monitoramento e as previsões para o sistema Cantareira. Então, inicialmente, nós temos 3 tipos de secas, sendo ela seca meteorológica, agrícola ou hidrológica, e elas são diferenciadas pela variabilidade climática natural e pelo tempo de duração dessa variabilidade climática natural. Então, inicialmente, pode ocorrer uma redução na precipitação, temperaturas mais elevadas, maior insolação, e todas essas alterações nos parâmetros climatológicos contribuem para a redução da infiltração, percolação, escoamento e recarga dos aquíferos, e também contribuem para o aumento da evaporação e transpiração. Isso constitui a seca meteorológica. Com a duração dessa variabilidade climática natural, nós temos uma redução da umidade do solo, que causa um estresse hídrico nas plantas, redução na biomassa e perda de produtividade agrícola, configurando então a seca agrícola. Com a perduração dessa variabilidade climática natural, nós temos, então, uma redução da vazão dos rios, redução do volume armazenado nos reservatórios e aquíferos, redução de terras alagadas e perdas de habitat, configurando, então, a nossa seca hidrológica. Tanto a seca hidrológica quanto a seca agrícola, elas contribuem para impactos socioeconômicos e ambientais. Por um lado, nós temos falado bastante sobre seca hidrológica ultimamente, lembrando que a seca hidrológica ela tem um caráter, uma essência natural, muito embora seja discutível o efeito indireto das ações humanas nas variáveis climatológicas. Então, a gente tem uma redução da disponibilidade hídrica decorrente de processos climatológicos. Por outro lado, a gente tem um termo também bastante utilizado que chama escassez hídrica. Essa escassez ela tem uma essência antrópica. Ela ocorre devido a descompassos entre a oferta e a demanda hídrica, que pode ser decorrente de 3 processos principais. O primeiro deles pode ser decorrente pela falta de chuva, que configura então uma seca hidrológica. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo da bacia de Três Marias, é a bacia de cabeceira da bacia do Rio São Francisco, ela está localizada em Minas Gerais. Então, nos últimos anos, a bacia do Rio São Francisco tem passado por um processo bastante significativo de falta de chuva, ocasionando impactos na geração de energia elétrica, impactos no abastecimento público e impactos socioeconômicos, tanto na pesca quanto na navegação. Então, um outro processo que causa escassez hídrica é a poluição das águas. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo da represa Bires e do rio Tietê. Então, esses mananciais hídricos ficam localizados dentro da região metropolitana de São Paulo. A gente tem disponibilidade hídrica, entretanto, não numa qualidade que a gente possa utilizar, ou pode até utilizar, porém com um tratamento custoso financeiramente falando. Então, a gente tem a disponibilidade hídrica, mas não numa qualidade adequada. Então, a gente fala que também tem uma escassez hídrica. E o terceiro processo que pode pode causar uma escassez hídrica é a superexploração do sistema. E aqui entra o caso do sistema Cantareira, um sistema que estava sendo utilizado, estava sendo demandado muito próximo da sua oferta. Então, qualquer variabilidade na sua oferta causa uma escassez hídrica.
Tá? Então, a gente fala que seca hidrológica pode causar uma escassez hídrica, mas nem toda escassez hídrica é causada por uma seca hidrológica. Então, entrando agora um pouco na crise hídrica do sudeste do Brasil, né, ela foi ocasionada, começou em dezembro de 2013, né, e foi perdurando, né, com impactos até os dias atuais. O que aconteceu nesse caso foi que um sistema de alta pressão atmosférico intenso e persistente ocasionou redução das precipitações, né, na região sudeste do Brasil. Então, a gente tem aqui anomalias negativas de precipitação no período em que se espera as maiores contribuições em termos de chuva, né, para a região sudeste do Brasil. Então, esse sistema de alta pressão causou uma redução da precipitação, que foi perdurando e ocasionou uma redução do volume armazenado de água nos reservatórios, ocasionando, então, uma seca hidrológica. Então, o primeiro reservatório a pedir socorro, a gritar e falar assim, temos problema nessa área, foi o sistema Cantareira, né, que é o responsável por abastecer a região metropolitana de São Paulo. Então, nessa crise, foi necessária a instalação de bombas para a retirada do volume morto do reservatório. O volume morto de um reservatório nada mais é do que a água que fica armazenada abaixo do nível de tomada de água por gravidade. Então, para a gente fazer a exploração desse volume morto, é necessária a instalação de bombas, né? É necessário um input de energia para a gente fazer o consumo dessa água. Se essa água tem qualidade suficiente para atender a demanda, aí a gente precisa avaliar em termos qualitativos, né? Não dá para dizer, né? Não dá para fazer uma menção geral sobre o nível de qualidade da água dos reservatórios, né? De uma forma assim mais geral. Então precisa analisar cada reservatório para saber se essa água pode ser consumida pela população ou não. Então, o sistema Cantareira, na verdade, ele é uma conjugação de 4 reservatórios ligados por túneis, né, e a gente tem um elevatório que leva toda essa água para uma represa chamada Águas Claras, e é dessa represa que se extrai a água para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Aqui a gente tem um mapa de localização do sistema Cantareira, aqui estão os 4 reservatórios, tá? O sistema Cantareira é essa figura que eu estou mostrando para vocês, e essa mancha mais escura aqui na porção sul é a região metropolitana de São Paulo. Então aqui vocês têm uma noção, né, de tamanho da bacia hidrográfica e tamanho da região que é atendida por ela. Então esse reservatório ele foi criado em 1984 para atender a demanda da região metropolitana de São Paulo. Hoje ele abastece em aproximadamente 46% dessa região metropolitana, e isso equivale, né, na época, antes da crise, ele abasteceu a 8,8 milhões de pessoas, né, passando para 7,5 milhões de pessoas após a crise. É uma quantidade de pessoas atendida bastante considerável. Então, trazendo um pouco de noção de realidade para vocês, eu trouxe aqui uma comparação do sistema Cantareira com a usina hidrelétrica de Boa Esperança, localizada aí no Piauí. Então, o sistema Cantareira, ele tem um volume útil, né, uma quantidade de água que pode ser armazenada de 982 hectômetros cúbicos. Já o reservatório de Boa Esperança, ele tem em torno de 1.917 hectômetros cúbicos. É quase o dobro de quantidade de água que pode ser armazenada. Com relação à vazão, nós temos no sistema Cantareira uma vazão em torno de 33 metros cúbicos por segundo. Já na usina de Boa Esperança, a gente tem uma vazão em torno de 352 metros cúbicos por segundo, né? Uma ordem de grandeza de diferença. E o sistema Cantareira ele é utilizado principalmente para abastecimento público, já a usina de Boa Esperança é utilizada principalmente para geração de energia elétrica, mas também contribui para o abastecimento público e para projetos de irrigação. No sistema Cantareira, então, como eu falei para vocês inicialmente, começou-se, né, um déficit de precipitação no final de 2013 e início de 2014. Aqui nessa figura superior, as barras azuis representam a precipitação mensal e a linha preta representa a normal climatológica. Então vejam que aqui, né, no verão entre 2013 e 2014, a gente teve um déficit de precipitação bastante acentuado, perdurou também ali, né, em 2014, e isso levou
a uma redução da quantidade de água que a gente tinha armazenado nos reservatórios. Aqui, iniciando em março de 2014, então é um pouco abaixo de 20% de armazenamento, né, a gente vê um declínio do volume armazenado no reservatório, iniciando o bombeamento do volume morto ali em julho de 2014, né, a situação ficou bastante crítica, né, então a gente teve uma redução, né, entrando na cota 1 do volume morto, entrando depois na cota 2 do volume morto, né, a gente perdurou nessas cotas do volume morto ali durante 537 dias, né, o que equivale a mais ou menos 1 ano e meio de bombeamento do reservatório. Né, tivemos a recuperação desse volume morto entre a passagem de ano de 2015 para 2016, né, a gente teve uma situação um pouco mais confortável de lá para cá. Entretanto, hoje a gente está operando o sistema em torno de 40% de armazenamento. Ainda não dá para dizer que é uma situação confortável. Aqui a gente tem o monitoramento das vazões mensais. Essa linha preta representa a vazão média mensal, tá, de longo prazo, e a linha vermelha representa os mínimos históricos já observados na bacia. Aqui lembrando que a gente está tratando dos anos 1983 até 2013. E vejam o que aconteceu entre 2013 e 2014. Nós ficamos 10 meses quebrando os recordes mínimos históricos dessa bacia. Então a gente teve uma situação bem característica de seca hidrológica. Aqui a gente tem o que aconteceu no ano passado, em outubro de 2017 a setembro de 2018, né, com uma situação um pouco mais confortável do que aquele período de 2013 2014, mas ainda não dá para dizer que a gente teve uma recuperação dessa seca hidrológica. E aqui a gente tem o que está acontecendo no período atual, de outubro de 2018 até setembro de 2019. Então veja que a gente teve uma situação um pouco mais confortável no começo do ano, né, de 2019, mas a gente chegou em agosto e setembro pegando ali nos mínimos históricos, né, já observados nessa bacia, o que levantou novamente, né, aquela expectativa. Será que o reservatório vai entrar de novo no volume morto? Será que ele vai ser suficiente para atender a demanda hídrica da região metropolitana de São Paulo? Né, então, desde 2014, o CEMADEM vem fazendo contribuições, né, contando com subsídios para a gestão do recurso hídrico. Então, a gente coloca, né, vários inputs dentro de um modelo hidrológico, a gente coloca dados de precipitação, evapotranspiração, né, rodamos um modelo hidrológico aqui no CEMADEM, e esse modelo nos dá alguns produtos, que esses produtos é que subsidiam a gestão dos recursos hídricos no país. Lembrando que o objetivo do CEMADEM, né, é fazer contribuições em termos de alertas e monitoramento de desastres naturais. A gestão do recurso hídrico é feita por outros órgãos no Brasil, tá? O órgão principal, o órgão central, é a Agência Nacional de Água. Então, aqui a gente tem nosso primeiro produto que a gente apresenta para os órgãos de gestão de recursos hídricos. A gente tem aqui previsão de vazão afluente no reservatório do Cantareira. Né? Na figura superior, a gente tem o acompanhamento das precipitações, as barras pretas representando precipitação observada, as barras coloridas representando membros de previsão de precipitação e a barra vermelha representa a média desses membros. Na figura inferior, nós temos vazão observada e desse ponto em diante traçam-se várias linhas pontilhadas coloridas que representam os membros de previsão de precipitação. Tá? Lembrando que previsão, a gente está falando de dias, tá? Então a gente tem um alcance aqui de 10 dias. Agora, a gente tem um segundo produto que nós apresentamos para os órgãos de gestão de recursos hídricos, que esses são os cenários de vazão afluente para os próximos meses. Tá? Cenários de vazão, eles são construídos em função de precipitação na média climatológica e flutuações em torno dessa média. Aqui a gente tem a linha pontilhada azul, representando cenário de vazão criado em função de cenário de precipitação 25% acima da média. A linha pontilhada azul claro, representando o cenário correspondendo a uma precipitação de 25% abaixo da média climatológica. A linha verde representando 50% abaixo da média climatológica. E a linha laranja representando um cenário de vazão que foi criado, né, a partir da série histórica de precipitação,
ocorrida entre novembro de 2013 e março de 2014. Então, essa é uma situação, né, que nós apresentamos para os órgãos de gestão pública, lembrando que aqui esses cenários, eles são equiprováveis. Quem toma a decisão de dar um foco maior para um cenário ou outro são os órgãos de gestão de recursos hídricos. Então, no quadro inferior, nós temos uma média, né, uma leitura média para todo o período de novembro a março. Então, vamos olhar, digamos, um cenário, caso nós tivéssemos precipitação na média para os próximos meses, o nosso volume, o nosso modelo hidrológico está nos indicando vazões na ordem de 45 metros cúbicos por segundo, o que representa em torno de 83% da MLT, que é a nossa média de longo termo para os próximos meses. Tá? Mas vejam que o membro crítico, né, que representando aquele período lá que aconteceu em 2013, 2014, o nosso modelo hidrológico nos indica vazões na ordem de 15 metros cúbicos por segundo, representando em torno de 27% da MLT para os próximos meses. Então, é uma situação bastante preocupante, né, para os próximos meses. Lembrando novamente que quem toma a decisão, né, de fazer a gestão do recurso hídrico é os órgãos de gestão e regulação dos recursos hídricos, nesse caso aqui a Agência Nacional de Águas. Um terceiro produto que nós apresentamos é o cenário de armazenamento de água no reservatório do Cantareira. Aqui a gente entra com uma noção de gestão, um pouco de gestão, porque a quantidade de água armazenada no reservatório, ela é uma função da quantidade de água que está chegando, que vem através da precipitação, e isso é o que a gente gera no slide anterior, e em função também do que está saindo do reservatório, do que está sendo extraído. E aqui que entra as novas regras de operação do sistema Cantareira. A partir de 2017, ou seja, depois da crise, né, a Agência Nacional de Águas determinou que a extração de água do reservatório deveria ser feita em função do nível de armazenamento do momento. Né? Então, antes de 2017, existia uma lei que falava que a extração máxima era de 33 metros cúbicos por segundo, independente do nível de armazenamento que se tinha no reservatório. A partir de 2017, então, com essa resolução conjunta ANA-DAI número 925, né, a gente tem uma extração de 33 metros cúbicos por segundo, se o reservatório estiver numa condição boa de armazenamento, que seria maior do que 60%. Então, caso o reservatório esteja com armazenamento entre 40% e 60%, a gente tem uma condição de atenção e o máximo que pode ser extraído desse reservatório é 31 metros cúbicos por segundo. E assim vai, de acordo com o que está sendo mostrado nessa figura. Uma outra resolução que entrou em vigor também em 2017, embora ela tenha sido implantada na prática em 2018, é a interligação com a bacia do Rio Paraíba do Sul. Então, essa interligação permitiu que fosse tirado água de outra bacia para ser jogado no sistema Cantareira, como uma forma de contribuição, um input de vazão a mais, né, para atender a demanda da região metropolitana de São Paulo. Então, essa resolução, ANA número 1931, determina que a vazão máxima de contribuição para o sistema Cantareira seja de 5,13 metros cúbicos por segundo, e ela ocorre até uma condição de armazenamento de até 60%. Então, a partir de 60%, a Agência Nacional de Águas entende que o próprio sistema Cantareira seja capaz de atender a demanda da região metropolitana de São Paulo e não mais precisaria de uma contribuição de uma bacia externa. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem a situação atual de armazenamento no sistema Cantareira, em torno de 40%, e desse ponto em diante, traçam-se várias linhas pontilhadas coloridas, que são aqueles cenários, né, de evolução de armazenamento no sistema Cantareira, criados em função dos cenários de vazão. Então, vamos olhar um cenário na média, que seria a linha pontilhada preta. Né? Então, caso nós tivéssemos precipitações na média para os próximos dias, os próximos meses, né, o nosso modelo hidrológico indica que nós sairíamos daquela faixa de alerta, né, entre 30% e 40% de armazenamento, né, e chegaríamos no final da próxima estação chuvosa em torno de 65% de armazenamento. É uma situação relativamente confortável. Entretanto, se, né, ocorrer aquelas precipitações
que ocorreram entre 2013 e 2014, o reservatório fecharia o período chuvoso com apenas 29% de armazenamento. Acompanhe a linha laranja. Então, é uma situação bastante complicada, né, em termos de armazenamento. A gente começar o período seco com apenas 29% de armazenamento no sistema. Bom, lembrando que 40% de armazenamento, né, de acordo com a resolução ANADAI número 925, permite uma extração de água para abastecimento da região metropolitana de São Paulo de apenas 27 metros cúbicos por segundo. Acompanhe no gráfico inferior, a linha azul, a linha vermelha, desculpe, é a vazão de extração do reservatório nos últimos meses, né, desde 2014 até outubro de 2019. Então, veja que está em torno ali de 26, 27 metros cúbicos por segundo, tá? Então, caso, né, a gente tenha uma redução acentuada do nosso reservatório, do volume de armazenamento do nosso reservatório, fica um pouco complicado atender a demanda, né, da região metropolitana de São Paulo. Bom, mas será que esses nossos cenários, eles são úteis, eles são utilizáveis de fato, né, e podem contribuir com a gestão do recurso hídrico? Então, eu trouxe para vocês uma releitura, né, de uma previsão que foi dada no dia 22 de julho de 2015, com alcance até o final de março de 2016, tá? Então, naquela época, nós estávamos utilizando o volume morto, nós estávamos com aproximadamente menos 100 hectômetros cúbicos de armazenamento, e a gente deu a previsão do risco, né, de secas, falando que o reservatório, né, caso tivéssemos precipitações na média, acompanha a linha preta, né, nós recuperaríamos o volume morto ali entre o dia 30 de dezembro de 2015 na passagem do ano de 2015 e 2016. Então, essa era a nossa previsão dada em julho, né, e acompanhe agora o que aconteceu de fato, né. Lembrando que a precipitação entre agosto de 2015 e março de 2016 foi entre 11%, né, acima da média. Então, nesse caso, corresponderia a uma vazão, um volume armazenado ali entre a linha preta e a linha verde do nosso gráfico, tá? E a gente, então, de fato, né, previu que esse volume morto seria recuperado ali na passagem do ano, e foi o que de fato aconteceu. Lembrando, gente, que eu trouxe para vocês aqui uma das nossas melhores previsões, tá? Nem sempre na prática acontece isso, tá? Mas essa é uma ferramenta muito útil para a gestão do recurso hídrico no país. E agora vocês devem estar se perguntando, tá? Então, se essas regras de operação do sistema Cantareira com extração condicional começou em 2017, depois da crise, né, o que aconteceria se essa extração tivesse sido começada em março de 2014, antes da gente entrar no volume morto? E é isso que esse gráfico aqui está mostrando para vocês. Então, a linha preta, ela representa o que de fato foi observado, né? Nós entramos no volume morto. A linha azul representa uma simulação do nosso modelo hidrológico, né? Representando ali, caso a gente tivesse extração condicional do reservatório, dada pelaquela resolução ANA número 925. E a linha laranja, ela representa este cenário de simulação de extração condicional, mais a contribuição do aporte da bacia do Rio Paraíba do Sul. Lembrando que são cenários hipotéticos, tá? Principalmente com relação a essa interligação com a bacia do Rio Paraíba do Sul. Essas obras de interligação de bacias são demoradas e são custosas, não dá para ser feito às pressas, tá? Então, a gente vê que, caso a gente tivesse uma gestão do recurso hídrico, né, condicional desde março de 2014, nós ainda assim chegaríamos no volume morto, porém somente na primeira cota do volume morto. E caso nós tivéssemos já, né, uma contribuição, né, de interligação com outra bacia, nós nem chegaríamos a utilizar o volume morto, tá? Então, e a gente faz esse tipo de estudo, né, uma contribuição, uma releitura da crise hídrica, né, que já aconteceu, para nós tirarmos lições para outras possíveis crises hídricas nessa região e também em outras regiões. Esse estudo, ele está sendo finalizado, ele está em avaliação numa revista científica. Eu deixei aqui o nome para vocês,
né, desse estudo, e assim que possível, né, assim que ele estiver disponibilizado, vocês podem acessar o texto completo. Bom, gente, essa era a minha contribuição para vocês hoje, né? Se vocês quiserem entrar no site do CEMADEM, né, nós temos bastante informação sobre secas hidrológicas e sobre secas em geral, tá? Tem um relatório mensal sobre o sistema Cantareira, também tem relatório mensais sobre outras bacias hidrográficas, tá, no Brasil. Tem bastante material que vocês podem acessar e conhecer melhor, né, essas contribuições do CEMADEM. Eu fico à disposição, estou deixando novamente meus e-mails. Muito obrigada pela participação.